Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Eu vou ler os primeiros 5 versículos. Eu estava fazendo uma mensagem, na verdade eu fiz a mensagem do 1 ao 18. Aí Deus, é tão rico essa passagem que eu acabei fazendo a mensagem que ia demorar umas 5 horas para pregar, então eu decidi fazer uma série de mensagens em cima dessa passagem. Então, nas próximas semanas, eu quero compartilhar com você essa pergunta: quem é Jesus? Essa é uma pergunta muito importante, a gente tem que saber exatamente como lidar com ela. Eu peço que você, que vai ficar aqui nos próximos 30, 40 minutos, fique paradinho no teu lugar, porque senão eu não consigo pregar e você não consegue entender. É bem complicado o que eu vou falar aqui hoje. Eu preciso que você preste muita atenção, porque essa é a mensagem mais importante que você pode entender na tua vida. Não porque eu estou pregando, mas porque essa é a palavra de Deus. Amém, irmãos? João 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Palavra de Deus. Irmãos, essa semana eu tive uma semana péssima, horrível. Não pelo motivo que você acha que eu tive, porque esse motivo eu tenho acostumado desde quando eu aceitei o desafio de ser pastor. Mas pelo motivo que na semana passada, eu recebi uma recomendação do Tiago, que tem uma planta que faz bem para o estômago, chamado bálsamo. E eu estava procurando essa planta, porque eu tenho um problema de refluxo. E aí nós estávamos em Bandeirantes, voltando de uma viagem, e uma pessoa lá me indicou uma planta. Disse que era bálsamo, mas era veneno. E eu tomei veneno a semana inteira. É uma planta de jade, parece bálsamo, só que é veneno. E eu comecei a comer aquela planta, e eu cortei o chocolate, cortei tudo. E eu comecei a passar mal, e o meu corpo começou a rejeitar, e na quinta para sexta-feira eu quase morri na madrugada. Quase morri. Senti que eu estava morrendo de alguma maneira, não morri. Mas continuei comendo. E aí no sábado eu falei para a Renata, na sexta, no sábado, eu falei assim: esse negócio está me matando, não é possível. A única coisa estranha que eu estou comendo é isso. Eu estou com uma dieta totalmente saudável e eu estou morrendo. Então ela pegou o aplicativo do Google, botou na planta e descobriu: veneno. Olha o perigo. O perigo de você não saber com quem ou com quem você está lidando. Podia morrer. Essa é a importância das sinalizações que existem de aviso. Os irmãos sabem que eu sou especialista em quase morrer. Porque aqui na reforma desse templo, eu estava bebendo uma garrafa e eu vi uma garrafa de água azul, com tampa azul. E o selo estava para trás, conversando com um irmão. E nem eu vi, e ele também não viu. E era água raiz. E eu mandei para dentro. Eu tenho um problema de rinite, não sinto cheiro. Eu só percebi na hora que eu dei uma golada enorme, virei para ele e falei: pronto, morri. Morri. Fui para o hospital, vomitei, a mesma coisa. Como é perigoso você lidar com algo ou com alguém que você não sabe exatamente quem é. Por isso no trânsito existem ali as placas de sinalização. Cuidado, uma curva acentuada à direita. Cuidado, curva acentuada à esquerda. Cuidado, animal na pista. Semana passada a gente vindo de Bandeirantes para cá,
E aí eu dei a luz alta e quando vi passou um javali de uns, meu Deus, 100 quilos. Eu ia enfiar o carro no javali. A sinalização salva. A sinalização traz benefício. E ela nos evita de muitos perigos. E o evangelho de João é o evangelho dos sinais. Ele foi escrito muito posterior aos outros 3 evangelhos. E você precisa entender isso. Ele é o evangelho que está aqui sinalizando quem Jesus é. Esse é o único objetivo desse evangelho. Por isso ele não fica relatando milagres à torta e à direita, como Mateus, Lucas e Marcos. Ele não fica relatando histórias e parábolas assim, totalmente despretensiosamente. Ele tem um objetivo claro, em cada sinal, em cada palavra, em cada mensagem, em cada declaração. E os teólogos chamam isso de sinalização. E o objetivo principal do Evangelho de João é sinalizar quem Deus é. Olhe, por exemplo, João capítulo 20. Lá no versículo 30 e 31, o próprio apóstolo João que escreveu, fala o propósito desse livro. Ele diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O objetivo do Evangelho de João é provar e sinalizar que Jesus é Deus. Isso é importante. Mas que tipo de Deus? Será que Jesus é o tipo de Deus que você criou na sua cabeça? Isso é muito perigoso, irmãos, lidarmos com Jesus, mas não com o Jesus real, com esse Jesus imaginário. Esse Jesus do imaginário coletivo, da cultura pop, esse Jesus bobinho, esse Jesus que leva desaforo para casa, esse Jesus tonto, que não tem opinião, que para ele está tudo bom. E eu pergunto para você, se Jesus é tão tonto assim, por que mataram Jesus? Por que mataram um cara que não faz mal a ninguém? Não tem opinião, está sempre tudo bom, está ótimo. Ele é tão compreensivo que não importa. Por que ele morreu? Nós precisamos entender quem Jesus é. As 2 palavras que mais aparecem no Evangelho de João é crer e vida. E aqui sinaliza todo o objetivo. Por quê? Apenas quando você crê no objetivo da carta, que Jesus é Deus, você recebe vida. Sem crer que Jesus é Deus, você não tem vida, é morte. Agora, existe uma diferença entre crer e acreditar. O que eu vou falar hoje aqui é complexo, então preste atenção. Existe uma diferença em crer e acreditar. Acreditar é dar crédito. Crer é depositar a sua vida em confiança a algo ou a alguém. O pastor Glenn falou que aprendeu isso com um pastor amigo dele, sobre a diferença de crer e acreditar, quando ele chegou para esse pastor amigo dele, que estava receoso de aceitar um convite no Nordeste, porque ele não queria pegar o avião. E o Glenn perguntou para o pastor: mas você não acredita que o avião voa? Ele falou: eu acredito, só que eu não creio. Acreditar é dar crédito. Bom, eu acredito na lei da aerodinâmica, eu acredito nos engenheiros que projetaram. Eu estou cansado de ver avião subir, descer, voar, passar na minha cabeça. Acreditar que ele voa, eu acredito, mas eu não creio. Ou seja, eu não tenho a confiança para depositar a minha vida nessa coisa aí. Tem muita gente que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Vê Jesus mudando um, mudando o outro, vê a vida, acredita que existe um Deus, acredita que Jesus é Deus, mas não crê, porque não se confia a Ele.
a ponto de ouvir e obedecer. E o Evangelho de João traz diversos sinais para trazer essa grande revelação por meio da palavra. E é o que eu gostaria de me dedicar nas próximas semanas, se Deus me permitir. Que Jesus é Deus. E existem sinais que apontam o tipo de Deus que Ele é. E o primeiro apontamento está no versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra. Que tipo de Deus é esse? A Bíblia, você sabe, foi escrita no Novo Testamento no grego. E aqui ele está apontando que esse Jesus é o Logos. A palavra para palavra é Logos, no original grego. E obviamente João não tirou essa palavra do nada. Ele está comunicando o Evangelho para o mundo inteiro. Diferente, por exemplo, de Mateus, que comunicou apenas aos judeus. Então, quando João escolhe a expressão Logos para descrever Jesus, ele tem um objetivo muito claro, mas eu e você aqui no Brasil em 2024, a gente não conhece. E a gente precisa entender o que ele queria dizer. Por exemplo, na cultura grega, que era que dominava culturalmente, como os Estados Unidos dominam hoje, tanto é que o Evangelho lá em Israel foi escrito em grego, era a língua principal, era a cultura principal, a filosofia principal. E Heráclito falou assim: o Logos representa a razão universal, ou a lei subjacente que governa o cosmos. O Logos é uma força unificadora que mantém a ordem e a harmonia do universo. Então João está falando, está vendo em Heráclito? Sabe essa força que ordena e traz harmonia e que governa o universo, que você chama de Logos? Jesus é o Logos. Politicamente, quem dominava era Roma. Eles estavam debaixo do Império Romano. E na filosofia romana do estoicismo, os estoicos falavam que o Logos é a razão divina, ou seja, a mente de Deus, que permeia e ordena o cosmos. É como a alma do universo, é o princípio racional que governa tudo. Então João está falando, está vendo essa razão divina, esta ordem que governa tudo, e vocês romanos chamam de Logos? Esse Logos é Jesus. Ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Mas eles eram judeus, e também existia um filósofo judeu muito importante chamado Filo, e ele tinha sua própria concepção do que era Logos, emprestando um pouquinho dos romanos, emprestando um pouquinho dos gregos, e ele diz que o Logos é uma ponte entre Deus e o mundo material. O Logos é a sabedoria divina, e o instrumento do qual Deus criou o universo. Então Jesus fala, está vendo esse Logos? Esse Logos que mantém o universo unido, esse Logos que governa com a mente de Deus, a palavra que é a expressão da mente de Deus, a grande sabedoria que criou o universo, que mantém o universo em ordem e que impõe a ordem ao universo. Esse Logos é Jesus. Esse Logos é Jesus de Nazaré. Essa, irmãos, é uma grande revelação, porque é do Logos que se origina a palavra logia. Psicologia, biologia. E aí a gente leigamente vai na escola e aprende biologia, o estudo da bio. Não. Logia é o código, é a tentativa, o estudo que tenta decifrar um código, uma ordem racional que governa inevitavelmente todas as coisas. Então, psicologia, psique é a mente, é a tentativa de decifrar o código racional que governa a psique do homem. O homem não cria a psicologia, o homem tenta decifrar a razão que governa a psique, criada e ordenada por quem? Por Jesus. Biologia é a tentativa de descobrir o código,
a ordem criada por essa sabedoria divina, essa mente que ordenou e orquestra o cosmos sobre a bio. Então os cientistas não criam a biologia, eles decifram a biologia. Eles estudam para descobrir que quando o cromossomos é X e X, a ordem do universo determina que essa pessoa seja mulher. E eles descobriram que quando o cromossomos é X e Y, a ordem do universo se orquestra para que seja um homem. E assim, nós vamos buscando a razão por trás. Mas quem é a razão? É Jesus. Então é daí que sai a expressão lógica. Lógica é aquilo que está de acordo com o que for orquestrado pelo Logos, Criador do cosmos. Está complicando demais? Tudo tem uma ordem, irmãos. O que é ética? Ética é o comportamento que segue o padrão que o Logos criou para o cosmos. Tudo que é contra esse padrão é anti-ético. Então o pai, ou um homem adulto, não é lógico ele se relacionar com uma criança. Isso é anti-ético. E o estético é o padrão proporcional criado pelo cosmos. A deturpação do estético é o antiestético. E aí você vai entender o que é justiça. Porque o que é justiça? É as coisas no devido lugar orquestrado pelo Logos, que seguem a lógica da criação, portanto do Criador. E toda vez que essa coisa sai do lugar, é necessário que o Logos orquestre a justiça, para que volte essa coisa no lugar que não devia ter saído. É isso que Jesus veio fazer. Então ele encontra um leproso, e por causa da deturpação do pecado, da morte da humanidade, esse leproso está antiestético. Esse leproso está sofrendo uma injustiça. E Deus intervém por meio da lógica divina para trazer esse leproso e colocar no lugar, na maneira como ele deveria estar. Saudável, porque essa é a lógica. Por isso João fala, para isso Cristo se manifestou, para desfazer as obras antiestéticas, antiéticas e injustas do inimigo. Agora, irmãos, essa pequena aula de filosofia chata que você não quer prestar atenção, tem um motivo importante. Porque quem disse ou te ensinou que crer em Deus significa crer no ilógico? É como se a fé em Jesus Cristo fosse o oposto da lógica. O que é sobrenatural é quase místico, é quase irracional, mas não é o que a Bíblia ensina. Porque Paulo falou que nós temos que apresentar um culto racional, um culto que tem lógica, porque vai de acordo com o Logos, que é Jesus. Estão conseguindo entender? Mais ou menos? A irracionalidade não vem do Logos, vem da deturpação do Logos. Eu disse que tinha que prestar atenção. Então quando Deus, Jesus, a grande mente divina, orquestra a criação, Ele orquestrou de acordo com uma razão divina. Presta atenção nisso. E a teologia chama isso de revelação natural. Quando você olha como uma flor cresce e se multiplica, tem ali por trás daquela flor uma razão. E aquela razão está apontando para quem? Para o Criador. E isso a gente chama de revelação natural. E existe a revelação especial, que é as Escrituras. É uma revelação diferenciada, onde o Logos, ou seja, a palavra, se revelou. E aí entra a grande questão. Porque essas duas revelações, tanto a ciência quanto a teologia, ou seja, a logia do Theo,
vem do mesmo escritor, é o mesmo ator. Então elas não podem se contradizer. Se existe algo que a ciência diz que é contra a palavra, alguém está errando na interpretação, ou os teólogos não estão interpretando, decifrando o tel adequadamente pela revelação especial, ou os cientistas não estão decifrando o código da biologia pela revelação geral. Mas os dois foram escritos pelo mesmo homem, e esse homem chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele orquestrou a bio e ele orquestrou a sua palavra. A reforma protestante foi muito incisiva nisso, e é por isso que a gente foi liberto daquele misticismo medieval, que acreditava que tudo que é de Deus é anti-estético, antinatural, e a gente chama de sobrenatural, só que na verdade o natural é você estar curado. O oposto do natural é a doença. O natural é viver. O natural é amar, odiar é antinatural. Então a reforma protestante falou assim: nós temos que ensinar as pessoas a lerem a revelação especial e a revelação natural. Então foi na reforma que a gente começou a ensinar todo o povo plebeu a ler a Bíblia. Para ler a Bíblia na sua própria língua, porque só quem sabia latim podia ler. E ao mesmo tempo criou escolas e faculdades científicas para a gente também aprender a ler Deus através da bio. E assim nasceu Harvard, assim nasceu Yale, assim nasceu Cambridge. Foi através da revelação de que tanto o Logos, que criou a natureza e criou e revelou a palavra, é o mesmo ator, e a gente precisa estudar para saber quem ele é. Estudar. Porque a revelação é aqui, ó, é na mente. Não adianta você vir num culto e não prestar atenção com a mente. Você só jogou teu tempo fora, e o meu também. Nós temos que vir aqui e prestar atenção, porque não existe uma mística que vai te invadir. Existe uma revelação que vai ser explicada e tem que ser compreendida. Por isso estou pregando em português e não em inglês, porque você precisa entender. Agora, essa mesma palavra que orquestrou o universo, se ela já orquestrou o universo, ela se revelou de maneira especial aqui, ó, na Santa Escritura de Deus. E o texto diz que essa palavra já existia. Então Jesus não nasceu quando apontou aquela estrelinha de Belém. Ali no Natal, Jesus foi encarnado. Mas Jesus é o Logos, e ele sempre existiu. No Velho Testamento, a expressão para a palavra de Deus é Davar Elohim. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem? Jesus. Então eu queria viajar com você em algumas passagens. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por muito tempo, Deus falou de várias maneiras, e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. E o Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata e o que Deus é, e com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Jesus sempre foi a palavra. Olha Jeremias capítulo 2, versículo 1, e coloca na versão Almeida, revisada e atualizada, ARA. Olha o que ele diz, Jeremias 2:1, e você pode ver isso por todas as expressões. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Jeremias 2:1. A mim me veio a palavra do Senhor. A palavra diz? Se a palavra diz, a palavra é uma pessoa. E você vai lendo os profetas e eles sempre vão dizer: a palavra de Deus me disse. Quem era a palavra de Deus que disse para Jeremias? Jesus. Quem é a palavra de Deus que conversou com Isaías? Jesus.
Quem é a palavra de Deus que apareceu para Moisés? Vamos ver aqui, João capítulo 8, versículo 56. Jesus está numa discussão com os judeus, e os judeus falando que não precisavam ouvir Jesus, porque tinha como pai a Abraão. E no versículo 56 ele disse: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, ele a viu e se alegrou. E os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. O que ele está querendo dizer com isso? Os judeus ficaram malucos. Mas vamos olhar lá, Êxodo capítulo 3, versículo 13. Pode voltar para a NVT. Êxodo 3:13. Moisés teve ali um encontro com o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor que Moisés encontrou? Lá no Velho Testamento. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Quem falou com Moisés? Jesus. Jesus falou com Moisés. Jesus encontrou com Abraão. Jesus falou com Isaías. Jesus falou com Jeremias. Então, se Jesus falou com todos esses homens, e Jesus é Deus, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, pois ela nos corrige ao que é quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, pois Deus a usa para preparar, capacitar o seu povo para a boa obra. Deus usa toda a escritura, porque aquele que ordenou o cosmos é o mesmo que revelou especialmente a sua palavra, para que quando a gente saísse da ordem criada por Deus, pela revelação especial, pudéssemos ser exortados para voltar à ordem, e fazer o que é certo, porque fazer o que é errado traz problema. Traz problema tomar veneno. Quem tome veneno morre. Quem se joga na frente de um caminhão morre, porque a lei da inércia, a lei dos dois corpos não se compactuarem no mesmo lugar, foi criado pelo Logos, que é Jesus. E o mesmo Logos falou para você amar, o mesmo Logos falou para você perdoar, o mesmo Logos falou para você obedecer, para o teu bem. É lógico ouvir e obedecer ao Criador. Agora, esse Logos é eterno, e o versículo fala que no princípio, enarré, a mesma expressão que tem lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Jesus não foi criado. Quando a criação veio a ser criada, Jesus já existia, e muito mais, foi Ele que criou a criação. É com esse cara que você e eu estamos lidando. Colossenses 1:17 diz assim: Ele existia antes de todas as coisas, e mantém tudo em harmonia. O Logos foi o meio, o poder pelo qual tudo foi criado. Ele existia antes de todas as coisas. Quando Deus vai em Gênesis 1:3, o mundo está caótico, e Ele disse: então Deus disse uma palavra, haja luz, e houve luz. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Colossenses 1:15,
O Filho é a imagem do Deus invisível. Quer saber quem Jesus é? Ele é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como nos tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É com esse Jesus que nós estamos lidando. O Criador de todas as coisas, tudo. Ele é a voz de Deus. Ele é o Davar Elohim. Ele é o Logos que bota em ordem, cria e orquestra para que a justiça aconteça. E que as coisas voltem para o seu lugar. Nós temos que ter temor por esse Deus. Salmos 29, 3. O salmista Davi, fazendo uma poesia a respeito dessa voz poderosa que trouxe um caos, a ordem, por meio da ordem lógica do Logos, diz assim: a voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, pois a voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu tempo todos proclamam glória. Jesus é a voz poderosa do Senhor. E quais são as implicações práticas disso na minha vida? Primeiro, reconhecer a voz de Jesus através das Escrituras, como a palavra eterna de Deus, ressignifica nosso relacionamento com a sua palavra, para uma relação de confiança e obediência. Se foi essa voz poderosa que escreveu isso aqui, então você não pode tratar isso aqui com negligência. Se a voz que ordena tudo, que torce os cedros do Líbano, que põe em ordem e executa a ordem onde há caos, se revelou especialmente aqui, a relação que eu tenho que ter com isso aqui é uma só: ouvir e obedecer. Isso é crer, é depositar minha vida a isso. Não basta acreditar, tem que crer. João 10, 27, Jesus disse assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu não estou falando para bode, eu estou falando para ovelha, porque a ovelha ouve a voz, reconhece o bom pastor e segue. Não é assim? Eu não entendo muito de bicho, mas parece que o pastor vai lá e chama-o e as ovelhas vêm. Quando o bom pastor que revelou a sua palavra traz uma ordem, você ouve e segue? Ou você discute? Ou você relativiza? O prejuízo é teu, o sinal de alerta está aí. Ele é Deus, faz o que você quiser. Só que se você se jogar de um prédio, você vai morrer. Se você não crer, se depositar, pistos é uma relação de lealdade, confiança e obediência a alguém. Isso é crer. Se você não tiver uma relação de crer, de lealdade, de confiança, de se doar, de se confiar à palavra de Deus, você não tem vida. Pois só quem crê tem vida, quem não crê, já era.
Então reconhecer, ouvir, seguir, crer, se confiar à voz de Deus através das Escrituras, nos conduzirá para a vida eterna. É o único caminho. Ouvir, crer, se confiar. Então ele diz no versículo 28 ainda de João 10: e essas ovelhas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Quem nunca morrerá? Quem ouve a voz e segue. E quem ignorou, já morreu. E quem ignorou? Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam, se confiem em Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, se confiando nele, ouvindo a voz dele, o seguindo lealmente, tenham vida pelo poder do seu nome. Por fim, reconhecer a voz de Jesus através das Sagradas Escrituras nos trará segurança e direção para a nossa caminhada. João 10, 27 ainda diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E no final do 28, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Quando a ovelha ouve a voz de Jesus, ninguém arranca essa ovelha das mãos do bom pastor. O lugar mais seguro do universo é o lugar onde você se confia a essa voz do Senhor poderosa. Então no Salmo 119, versículo 105, é o maior capítulo da Bíblia, um capítulo de louvor à palavra de Deus. Ele pegou cada letra do alfabeto e fez um grande poema, como se eu pegasse a letra A e fizesse um poema em A, um poema em B, um poema em C. E ele vai dizer lá no versículo 105 de Salmo 119: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque o Logos é a luz. E lá no versículo 165 do Salmo 119 diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Grande paz na Ara, porque é mais fiel. No original diz assim: Rabi Shalom. Você sabe o que é Rabi? Rabi é grande, excelentíssimo. Por isso os mestres eram chamados de Rabi. Excelso, extremo, grandíssima Shalom, que no português fica muito pobre, a gente traduz como paz, mas tem um significado muito maior. Paz, bem-estar, harmonia, porque está em congruência com a ordem do cosmos. Integridade, prosperidade, segurança, muita paz, muito bem-estar, muita harmonia, muita integridade, prosperidade e segurança tem aqueles que amam a Logos. E para esses não há tropeço, pois ninguém arrebatará das minhas mãos. Mas irmãos, talvez, assim como eu muitas vezes, eu e você tenhamos ignorado os sinais das Escrituras. Tenhamos ignorado Jesus esse tempo todo, ignorando a sua santa palavra, tratando como sendo vil, ou uma opinião antiquada. E a realidade é que quando a gente ignora os sinais, a gente quebra a cara. É assim com as pessoas: ignora os sinais e você vai pagar o preço. É assim com o líquido: ignora o sinal de alerta e você vai parar internado no hospital. É assim com as Escrituras: ignore o sinal e você vai ver o que vai acontecer. E talvez você seja esse cara que está como eu, algumas vezes. Gênesis capítulo 1, versículo 2. O texto diz assim, e essa é a importância, irmão, de estudar a Bíblia.
estudar o original, o hebraico, o grego. Não é só fazer isso aqui, sortear. Funciona não. No português está assim: a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aí tem gente que pega isso aqui e acha que está falando da criação. Entendeu nada. O Criador e a revelação natural congruente com a revelação especial. Quer saber mais sobre isso? Vem uma IBD aí que eu explico. Mas o que ele está tentando dizer em Gênesis 1, 2? No hebraico era assim: a terra era sem forma, turro. Sabe o que é turro? Um lugar de caos, um lugar de total desolação e vazio, em total escuridão. A terra era um lugar caótico, desordenado, obscuro e vazio. Então a palavra deu uma ordem: haja luz. E houve luz. E cada uma das 10 palavras que ele dá é para botar ordem no caos. E eu estou dizendo isso porque talvez a sua vida virou um caos. Você ignorou as orientações da palavra. Você tratou o Logos como sendo um tonto, vil. Que entende, ele entende que a gente é muito tonto. E a tua vida virou um caos. Um caos tão grande que agora você não consegue ordenar. Porque como eu vou organizar se o caos sou eu? Então eu quero aqui clamar: ouça a voz de Deus que traz ordem ao caos. O Logos está aqui, falando racionalmente, logicamente, para você. Então Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: por isso, o Espírito Santo diz, Logos, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como os hebreus fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso, eu fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim, jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então lembre-se do que foi dito hoje, não amanhã. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como fizeram os rebeldes. É o que eu posso fazer, Deus. É o que eu posso fazer. Eu não posso fazer mais nada. Eu posso abrir e explicar. Não endureça o coração. Não endureça o coração. Hoje, o Logos quer trazer ordem na tua vida. Não é amanhã, é hoje. Não é semana que vem, porque pode não ter semana que vem.
é hoje. Então se a tua vida virou um caco, se alguma área da tua vida virou um deserto de vale de ossos secos, profetiza a palavra de Deus, pois o Logos traz ordem ao caos, orquestra e governa todas as coisas. Para terminar, Jeremias 37, Ezequiel 37, olha aí. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize, e é um sinônimo de declare a palavra do Senhor a estes ossos. Ouçam, ossos, ouçam a palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como Deus havia me ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia-lhes uma mensagem, diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos e sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. E eu anunciei a palavra, como ele me havia ordenado, e Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formaram um grande exército. Então ele me disse: filho dos homens, filho do homem, estes ossos representam o povo de Deus. Eles dizem, e como você talvez diga hoje: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa igreja acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio, e eu os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. E quando isso acontecer, o meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, e soprarei o meu espírito em vocês, e voltarão a viver, e os trarei de volta para a terra prometida. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Coloque-se de pé. Nessa noite o Senhor falou. Aquele que era a palavra no início está nesse lugar. Eu não sinto, você não tem que sentir nada, você tem que crer com a razão e uma fé racional, confiar a sua vida nele, que trouxe ordem a tudo caos, pelo poder da sua palavra, e que vai trazer ordem ao caos da nossa vida, ao ouvirmos e seguirmos a voz do bom pastor, ao soprar em nós o seu Espírito, a reunir esse vale de ossos secos e formar um exército campeão,
que glorificam o seu nome nessa cidade e em outras nações. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor e a obedecer, pois no início o Logos já existia, e por meio do Logos tudo que foi feito se fez, porque o Logos era Deus e está associado com Deus, nunca nasceu e nunca morrerá, e agora nós que ouvimos e obedecemos, estamos unidos e anexados a Ele, e jamais morreremos, e andando nos seus caminhos iluminados, nunca encontraremos tropeço, pois Ele é a luz.